Olá, tudo bem, alunos? Eu sou o professor Alberto Veras e na nossa aula de hoje analisaremos alguns detalhes relevantes acerca das figuras do consumidor e do fornecedor. Como já examinado anteriormente, a relação jurídica de consumo é composta de elementos subjetivos, o consumidor e o fornecedor, e os objetivos, os produtos e serviços. O CDC traz 4 definições de consumidor, sendo que 3 delas retratam o denominado consumidor por equiparação. Iniciaremos os trabalhos sobre o tema com a análise de consumidor em sentido estrito, ou seja, aquele que efetivamente adquire ou contrata um produto ou então um serviço. Temos aí o conceito econômico de consumidor, o sujeito de direitos que adquire ou contrata no mercado de consumo com a finalidade de atender uma necessidade própria do destinatário final. Assim, consumidores serão pessoas naturais ou jurídicas. Também será consumidor tanto quem adquirir, ou seja, contratar a aquisição de um produto ou então de um serviço, quanto quem apenas utiliza este produto ou serviço. E quem é o destinatário final? Tal expressão admite distintas interpretações. Assim, o conceito de consumidor deve ser interpretado a partir de 2 elementos: a aplicação do princípio da vulnerabilidade e a destinação econômica não profissional do produto ou então do serviço. Ou seja, deve-se identificar o consumidor como destinatário final fático e econômico do produto ou do serviço. O STJ adota a teoria finalista mitigada para a interpretação da expressão destinatário final. Assim, será consumidor toda pessoa física ou jurídica que se vale de um bem como destinatário final fático, o último integrante da cadeia de consumo, e também econômico, toda pessoa física ou jurídica que se serve de um bem ou de um serviço fora de uma atividade econômica. Agora atenção, o CDC optou expressamente em proteger não apenas o consumidor destinatário final, tutelando também outras pessoas, físicas ou jurídicas, de forma individual ou então coletiva. Daí a importância da figura do consumidor por equiparação, que nos termos do CDC, alberga as seguintes definições: a coletividade de pessoas relacionadas a um determinado produto ou serviço, ainda que indetermináveis, que haja intervindo em relações de consumo, sendo prescindível o consumo efetivo, conforme o artigo 2º, parágrafo único, as vítimas do evento danoso, um acidente de consumo relacionado à responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, e independentemente da efetiva aquisição de um produto ou da contratação de um serviço, nos termos do artigo 17, e as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais e contratuais abusivas em qualquer das fases do contrato, conforme o artigo 29. O artigo 6º do CDC traz uma série de direitos básicos do consumidor, a saber: direito à proteção à vida, saúde e segurança, direito à liberdade de escolha e igualdade nas contratações, direito à informação adequada e clara, direito à proteção contra as práticas comerciais e contratuais abusivas, direitos à modificação e revisão como formas de preservação implícita do contrato de consumo, direito à efetiva prevenção e reparação de danos materiais e morais, direito ao acesso à justiça e à inversão do ônus da prova, e direito ao recebimento de serviços públicos adequados e eficazes. Ressalte-se que o rol desses direitos é bastante amplo, não se limitando àqueles previstos pelo dispositivo citado. Devemos finalizar nossa aula falando dos fornecedores. Conforme o CDC, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem a atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. São pessoas físicas consideradas como fornecedoras, aquelas que atuam com habitualidade, as que prestem serviços com habitualidade, os profissionais liberais e aquelas que prestam uma atividade eventual com a finalidade de lucro. Já as pessoas jurídicas fornecedoras apresentam as seguintes modalidades: pessoa jurídica fornecedora do mercado de consumo, privada pública, nacional, estrangeira e os entes despersonalizados.
Os entes despersonalizados são aqueles que não possuem personalidade jurídica, mas que o CDC considerou sujeitos de obrigações na qualidade de fornecedor quando exercerem a atividade produtiva no mercado de consumo. São exemplos a massa falida e as pessoas jurídicas de fato. E agora fique atento, o CDC não exige expressamente que o fornecedor de produtos e serviços seja um profissional, mas exige a habitualidade da atividade. Note-se que o produto ou serviço deve ser comercializado no mercado de consumo, o espaço de negócio não institucional no qual se desenvolvem atividades econômicas próprias do ciclo de produção e circulação dos produtos ou do fornecimento de serviços. O STJ já decidiu que mesmo as entidades sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, poderão ser consideradas fornecedoras, caso desempenhem a atividade no mercado de consumo mediante remuneração. Por fim, temos que a figura do fornecedor, por equiparação, está prevista expressamente em lei, mais especificamente no Estatuto do Torcedor. E assim encerramos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno para maiores detalhes acerca do assunto. Mantenha o foco em seus esforços, revise o conteúdo com frequência. Quanto mais você revisa, mais facilmente aprende as informações. Até o nosso próximo encontro e bons estudos!